O sistema nervoso periférico é formado pelos nervos e gânglios. Nervos são feixes de dendritos e de axônios, neurofibras, portanto, e os gânglios nervosos são pontos de concentrações de corpos celulares dos neurônios, que estão presentes em alguns nervos. Os nervos podem ser basicamente de dois tipos, dependendo de onde eles partem, da região de onde eles partem. Temos os nervos cranianos. Os humanos têm 12 pares de nervos cranianos que partem do encéfalo, ligam o encéfalo aos órgãos sensoriais, enquanto que os nervos raquidianos partem da medula espinhal e ligam esse órgão a células sensoriais da pele, a músculos. Os nervos raquidianos, também conhecidos como nervos espinais ou espinhais, conectam-se à medula espinhal a partir de espaços presentes nas vértebras. E eles apresentam dois prolongamentos de fibras, dois ramos de fibras nervosas, duas raízes. A raiz dorsal ou posterior, que é a chamada raiz sensitiva, e a raiz anterior ou ventral, também conhecida como raiz motora. A raiz dorsal de um nervo sensitivo apresenta apenas neurônios sensitivos e é responsável por trazer informações dos músculos de regiões sensoriais para a medula espinhal, para o sistema nervoso central. Enquanto a raiz ventral do nervo apresenta neurônios motores e leva informações do sistema nervoso central para os músculos. Os nervos cranianos eles podem ser sensitivos ou motores. Os nervos raquidianos ou espinais, pelo fato de apresentarem uma raiz sensitiva e outra motora, eles são conhecidos como nervos mistos. Se por acaso um nervo espinal em sua raiz sensitiva for lesionada, você deixa de perceber algumas informações. No entanto, o músculo que recebe informações desse mesmo nervo, ele não sofre atrofia. Por outro lado, se a raiz motora desse músculo é lesionada, você continua recebendo informações, você continua percebendo informações do meio. Por exemplo, quando você encosta no ambiente quente. No entanto, a raiz motora lesionada não encaminha informações para os músculos, que, portanto, não se movimentam e podem atrofiar. Na raiz dorsal de cada nervo espinhal, nós vamos encontrar um gânglio nervoso, que corresponde às regiões onde se concentram os corpos celulares dos neurônios sensitivos. Os corpos celulares dos neurônios motores, por sua vez, eles se encontram no interior da medula espinhal. A medula espinhal, como já dito lá atrás, é responsável por respostas bem rápidas que ocorrem sem que o encéfalo tome conhecimento. São chamados atos reflexos ou arcos reflexos, que podem envolver apenas dois neurônios. Isso ocorre, por exemplo, no consultório médico, quando o médico ele bate com um martelinho no nosso tendão patelar. O neurônio sensitivo encaminha uma mensagem para a medula espinhal, onde é elaborada uma resposta que volta para o músculo, e aí a gente levanta a perna. No entanto, a maioria das respostas reflexas, como aquelas que ocorrem quando nós espetamos o dedo numa agulha, no espinho, então quando queimamos o braço numa panela quente, geralmente esses eventos, além do neurônio sensitivo e do neurônio motor, envolvem um terceiro neurônio conhecido como neurônio associativo, que é responsável por unir o neurônio sensitivo ao neurônio motor. O neurônio associativo ele também estimula neurônios que vão até o encéfalo. Portanto, quando há o envolvimento de um neurônio associativo num arco reflexo, o encéfalo toma conhecimento. Você percebe o que está acontecendo. Quanto à sua funcionalidade, o sistema nervoso divide-se em sistema nervoso periférico somático e sistema nervoso periférico autônomo. E isso porque algumas funções coordenadas pelo sistema nervoso envolvem músculos estriados esqueléticos que se contraem conforme a nossa vontade, em contração voluntária. No entanto, outras atividades, como batimentos cardíacos e os movimentos peristálticos, que são os movimentos dos órgãos que formam o nosso sistema digestório, eles ocorrem independentemente da nossa vontade. Contração da musculatura lisa e da musculatura estriada cardíaca. O sistema nervoso periférico somático ele apresenta ramos nervosos tanto sensitivos quanto motores. Os sensitivos trazem informações do meio externo para o sistema nervoso central, enquanto os motores mandam informações elaboradas do sistema nervoso central para os nossos músculos. Como já dito,
toda a movimentação da nossa musculatura estriada esquelética é coordenada pelo chamado sistema nervoso periférico somático. Movimento dos olhos, movimento da boca, movimento dos nossos membros, músculos abdominais. O sistema nervoso periférico autônomo controla órgãos internos, em geral formados por músculos lisos, e musculatura estriada cardíaca, formadora do nosso coração. Esse sistema nervoso periférico autônomo, ele se subdivide em dois ramos. O sistema nervoso periférico autônomo parasimpático e o sistema nervoso periférico autônomo simpático. Em geral, mas nem sempre, o sistema simpático, o sistema nervoso periférico autônomo simpático, ele está relacionado a situações de estresse, de risco eminente, de perigo, como, por exemplo, você está passando num lugar bem esquisito que você não conhece, você está com medo de ser assaltado. Então, tuas pupilas dilatam, os teus batimentos cardíacos, eles se aceleram, os movimentos peristálticos, eles deixam de acontecer, a tua bexiga relaxa, tudo isso para não dar vontade de você ir ao banheiro. Já numa situação em que não há estresse, entra em ação o sistema nervoso periférico autônomo parasimpático, que tem função antagônica ao simpático, ou seja, a pupila contrai, os batimentos cardíacos desaceleram, os movimentos peristálticos voltam a acontecer normalmente, você já pode ir ao banheiro para fazer o que precisa ser feito. Vocês têm algumas funções, uma lista de funções do sistema nervoso periférico autônomo simpático e algumas funções do parasimpático. As fibras nervosas relacionadas ao sistema nervoso simpático são chamadas de fibras adrenérgicas, porque envolvem, em geral, adrenalina e noradrenalina. São os neurotransmissores envolvidos, ou seja, são as substâncias responsáveis pelas sinapses neuronais nesse ramo do sistema nervoso periférico. Já as fibras nervosas envolvidas com o sistema nervoso parasimpático, periférico parasimpático, são chamadas de fibras colinérgicas, porque envolvem, dentre outros neurotransmissores, a acetilcolina. Quanto à localização das fibras simpáticas e parasimpáticas, percebam que as fibras nervosas relacionadas ao sistema nervoso periférico autônomo simpático, elas partem da medula da região torácica e lombar. Já as fibras relacionadas ao sistema nervoso periférico autônomo parasimpático, elas partem do encéfalo e do finalzinho da medula espinhal, região sacral, especificamente falando. Bom, agora a gente vai comentar rapidamente sobre alguns distúrbios envolvendo o sistema nervoso. E a gente começa pelo acidente vascular cerebral, que ocorre por conta de uma falta de oxigenação de parte do sistema nervoso central, que pode ser isquêmico, pelo fato de algum coágulo sanguíneo bloquear a passagem de sangue por capilares sanguíneos que irrigam o sistema nervoso, em especial o encéfalo, e pode ocorrer por rompimento de vasos, é o que nós conhecemos por derrame cerebral. Então, pode ser isquêmico e hemorrágico, ou AVC. As cefaleias são as conhecidas dores de cabeça, que na verdade são um sintoma, podem ser um sintoma de um problema maior, como o próprio AVC, hidrocefalia, enxaquecas, que são dores de cabeça fortíssimas, que ocorrem em geral em metade da cabeça. Quem tem enxaqueca tem fotofobia, tem aversão à luz, ações. Geralmente, quando a gente está numa crise de enxaqueca, a gente quer ficar num ambiente bem escuro, silencioso, longe de tudo e de todos. As causas da enxaqueca ainda não estão muito bem esclarecidas. A doença de Alzheimer ou mal de Alzheimer ocorre por conta de uma morte acelerada de neurônios, que ocorre em geral a partir dos 60 anos de idade. Aqui, do lado esquerdo, vocês podem ver a comparação entre um cérebro jovem e normal e o cérebro de alguém que tem Alzheimer. Percebam que a massa cerebral de um portador de Alzheimer é bem menor que a massa de uma pessoa normal. A doença geralmente é identificada por perda gradual da memória, lapsos de memória, e aí com o passar do tempo a doença vai se complicando, a pessoa vai perdendo a capacidade de conversar, de se socializar, vai perdendo o controle das suas funções, das suas atividades fisiológicas, passa a defecar na roupa, a urinar na roupa. Já no finalzinho da doença, o doente ele praticamente já não tem mais atividade alguma, não tem cura, tem uma relação alimentar,
essa doença, e também uma forte relação genética. Duas celebridades que morreram por conta do mal de Alzheimer foram o ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Ele foi presidente dos Estados Unidos entre 82 e 90, se eu não me engano, 89, se eu não me engano. E o guitarrista do AC/DC, Malcolm Young, que morreu acho que há uns 2 anos atrás. Doença de Parkinson, caracterizada por tremores constantes, dificuldade de locomoção, rigidez muscular e morte. Também tem um fundo genético e alimentar. 3 pessoas bem conhecidas que tiveram ou que ainda têm Parkinson são o Papa João Paulo II, que já não está mais entre nós, o ator Michael J. Fox, do filme De Volta para o Futuro, e o astro do rock Ozzy Osbourne, com 70 anos de idade, ainda nos palcos. Esse cara aqui, ele desafia a ciência, viu? Bom, e essa que é bem rara, é a coreia de Huntington, que afeta 5 pessoas em cada 100 mil, e é caracterizada por tremores violentos e demência progressiva. Em geral, ela começa aqui por volta dos 40 anos de idade. Os primeiros sintomas começam por aí. Essa é mais comum do que se imagina. Eu mesmo sou portador de hidrocefalia, que é o excesso de líquido na cabeça. Existem grandes bolsões conhecidos como ventrículos cerebrais que armazenam o líquor, o chamado líquido cefalorraquidiano, que é responsável por lubrificar e proteger o sistema nervoso central. Esse líquido lubrifica, ele passa por todo o sistema nervoso central, medula e encéfalo, e depois é drenado pelo chamado aqueducto de Sylvius. No meu caso, e no caso de todos os portadores de hidrocefalia, o aqueducto de Sylvius ele é interrompido, total ou parcialmente interrompido. E o resultado é o acúmulo de líquor nos ventrículos cerebrais. O resultado disso é a compressão do cérebro contra a caixa craniana. Isso pode levar a sintomas muito parecidos com os sintomas de Alzheimer se não for tratado. No caso, coloca-se um catéter que atravessa o cérebro para a drenagem do líquido, e esse líquido passa então por um tubo até a região abdominal. O catéter é instalado, já mostrei para vocês na aula passada, a válvula, né? Essa válvula fica na cabeça e dela parte um tubinho abaixo da pele que vai até a cavidade abdominal, onde o líquor é jogado e absorvido pelos tecidos. A hidrocefalia, quando muito acentuada, já na gravidez, ela pode provocar retardo mental nas crianças. Muita gente tem hidrocefalia, só que compensada, como era o meu caso. Eu fiquei sabendo que tinha hidrocefalia em 2006. Minha cirurgia eu fiz o ano passado, só precisou ser feito no ano passado. Ela era compensada e depois descompensou. Quem quiser saber mais sobre isso, busca na net. A hipovitaminose B12 também pode provocar demência, inclusive com sintomas muito parecidos com Alzheimer também. Muitos casos de demência têm a carência de B12 por trás. E uma simples suplementação resolve a questão. Mas muita gente associa com Alzheimer. Na medida em que as pessoas vão envelhecendo, o chamado fator intrínseco, que é o ácido clorídrico estomacal, ele deixa de ser produzido. Portanto, a gente vai perdendo, diminuindo a capacidade de absorção dessa vitamina. E mesmo hoje em dia, pessoas mais jovens têm carência desse tipo de vitamina. Minha filha mesmo já tem carência de B12. Quase todo mundo. E cuidado com os exames laboratoriais, hein? Aquelas referências que a gente sempre encontra nos exames, sabe? Normal, de tanto a tanto. Aquilo ali é baseado na média populacional. Só que todo mundo tem carência em praticamente todas as vitaminas. Então, aquilo não tem muito valor, não. Meningites são inflamações das meninges, as membranas que revestem e protegem o sistema nervoso central. São 3, como a gente já viu. Essas meningites elas podem ser provocadas por diversos vírus, as mais brandas, ou por bactérias, as chamadas meningites meningocócicas. Essas são bem complicadas, bem graves. Encefalite viral é infecção por vírus do encéfalo, de órgãos do encéfalo. Pode ser bem grave também, pode levar à morte. Infecções da medula por vírus provocam aquilo que se conhece como poliomielite, que pode provocar paraplegias. Era muito comum na minha infância ver crianças com esse aparelho aqui nas pernas. Hoje em dia é mais raro, por conta das campanhas de vacinação, principalmente. Malária geralmente é uma doença que se restringe a fígado e sangue, uma doença provocada pelo protozoário plasmódio e transmitida para humanos a partir da picada do mosquito prego, o Anopheles. Quando no cérebro, o plasmódio provoca hemorragias. Cisticercose é a doença provocada pela larva da tênia, da solitária. Larva esta conhecida como cisticerco, que provoca graves lesões no cérebro.
quando essa lava se instala no cérebro. Quando vier aquela impaciência com o vozinho, que já começa a repetir as mesmas histórias, lembre-se que um dia você também irá envelhecer e o seu futuro ainda é uma página em branco.